Olá, boa noite. Boa noite, vamos só esperar que entrem mais pessoas para começar o direto. Olá, boa noite. Se estiverem a ouvir mal ou o direto começar a parar, por favor digam-me, está bem? Boa noite, olá. O meu nome é Sónia, eu trabalho para os laboratórios NIAM, sou gestora de redes sociais e vou acompanhar aqui a conversa com a nutricionista Mária Benedito, que aceitou gentilmente o nosso convite, que vem falar sobre o cólon irritável, ou o mais conhecido síndrome de intestino irritável. Vou então colocar aqui. Olá. Olá. Não estou a ver. Eu não estava. Agora sim. Cá estou eu. Boa noite, como está? Tudo bem? Olá, tudo bem? Sim. Consegue-me ouvir bem? Tranquilamente. Muito bem. Ótimo. Eu também. Toda a gente consegue Ótimo. ouvir bem? Se houver algum problema, por favor, diga-me, está bem? Olá, boa noite. Bom, eu acho que se ninguém reclama é porque está tudo bem. Deve estar tudo bem, não é? Devem estar a ouvir. Bom, eu já adiantei o assunto, vamos falar sobre o cólon irritável. Um, Agradeço muito o que aceitou o convite dos laboratórios Obrigada NIAM. eu pelo convite. E então vamos então falar um pouco sobre os sintomas e a alimentação, porque é uma das questões que muito nos perguntam, é os alimentos que fazem bem e fazem mal ao cólon irritável. Infelizmente ainda é uma doença pouco conhecida e que afeta muito aqui em Portugal, e então vou dar a palavra que Obrigada. tem o seguinte, por favor. Então, quero agradecer o convite. Quero dizer que tenho aqui também uns apontamentos e que tenho caneta. Portanto, se quiserem ir fazendo perguntas, façam, porque eu gostava que isto fosse aqui muito esclarecedor. Então lá, vamos falar então de síndrome de cólon irritável, e como o nome diz, é um síndrome, portanto é muito difícil ter aqui um diagnóstico logo exato, ou seja, não consegue ir ao médico, não consegue ir ao nutricionista, mandar fazer um exame e ter a certeza do que tem. É esta a maior dificuldade das pessoas. E o que é que se caracteriza em dor abdominal? E dor abdominal tem que haver sempre. Pode, pode não ser contínua, portanto pode ser só de episódios. Dor abdominal, gases, aquele inchaço que muita gente chega à consulta e diz: eu chego à noite e tenho uma barriga enorme. Sim, e é Chegam-me a curioso dizer, para... porque, sim, sim, desculpe sim, interromper, mas é curioso também porque nos dizem realmente que às vezes algumas pessoas têm diarreia, outras pessoas não, portanto têm é curioso. obstipação até, isso mesmo, portanto os sintomas não são lineares e isso dificulta. A má digestão também é um sintoma. O principal é haver dor abdominal. Dor abdominal sempre que existe é sinal de síndrome do cólon irritável. Há depois aqueles sintomas que são ainda mais difíceis, que são aqueles que não se vê, que é a ansiedade, a depressão, o cansaço, até a dificuldade em lidar com os alimentos. Ou seja, a pessoa come, não sabe bem o que é que lhe faz mal, mas Claro. começa já a ter medo da refeição. E começa aqui a criar uma má relação com a comida e até de vida social. Porque É imagina o curioso, desagradável que é. Sim. é curioso dizer-nos isso porque foi uma das questões que nos fizeram. Foi exatamente essa que havia uma senhora que dizia como é que é possível o cólon irritável ter esses sintomas, ter fadiga e não ter vontade de comer, e por acaso era uma das questões também que nos fizeram. Sim, faz parte, portanto, do quadro inflamatório portanto, faz parte da sintomatologia. Então, as razões que existem para isto são inúmeras, desde hormonais, fatores ambientais, algumas intolerâncias alimentares, fatores farmacológicos, hormonais, portanto, os fatores podem ser muitos. Não há uma razão só, são muitos os fatores. Em relação depois, o que é que podemos fazer? Que eu acho que é isto mais ou menos que toda a gente quer saber, não é? O que é que eu posso fazer? Exatamente, sim. Então, primeiro, devem seguir aqui uma alimentação muito cuidada.
devem até fazer um diário alimentar. Com o diário alimentar, o que é que nós conseguimos perceber? Consigo perceber onde é que eu tenho reação. O que é que eu comi? Às vezes é muito difícil para estas pessoas comer fora. Ter aquela vida social do Sim, vamos ali sim. jantar, não é? Porquê? Sim, Porque cada vez basta ali mais, sim, sim. um alimento e tudo muda. Verdade. Portanto, não é muito fácil. Então, o que é que aconselho? A que haja sempre refeições regulares. Quem faz 4 refeições ao dia deve fazer sempre com os mesmos hábitos, às mesmas horas. Que tenha horários, portanto, para refeições e até para evacuações, não é? Quando se fala em cocó, isto é tudo muito, ai, o cocó. É, não se pode falar, é tabu. É tão Quase que é difícil, é um tema tabu. tão complicado. É verdade, sabe que eu quase sempre em consulta pergunto, então como é que funciona o intestino? As pessoas não sabem, dizem, corre bem, não é? Tem aqui uma dificuldade E vamos e fugir do devemos, assunto rapidamente, que é para não. é isso mesmo, mas é uma coisa que devemos falar, é reparar no nosso, nas nossas fezes, no nosso cocó. Eu às É vezes até verdade. digo, então mas conte-me lá, como é que é o cocó? Não é? Que é para desanuviar aqui um bocadinho, porque é Sim. importante. Portanto, devemos de mastigar devagar, devemos de comer devagar, devemos levar tempo. Aquela coisa de comer muito rápido também pode provocar algum inchaço abdominal, que vai provocar dor, porque provoca gases. E E também portanto, muitas vezes, desculpe interromper, mas muitas vezes também, quando saem para comer, também há a indelicadeza de ir a uma casa de banho que não é nossa, não é? Isso também prejudica sim, porque. sim. Eu acho que isso acontece sobretudo em mulheres. Pois, Sim, portanto, evacuar fora de casa não é uma coisa que seja muito fácil. E temos que achar que isso é um ato natural e quando não o fazemos, estamos a prejudicar. Está bem? Portanto, isso é essencial. Então, importante obrigada. também na nossa, é importante na nossa alimentação é água. Muitas vezes esquecemos da água e a água é muito importante. Fica aqui só uma dica que as pessoas, ou a maior parte de nós, pensa que devemos beber 1,5 litro de água por dia. Não é? Sim. Então bebe água. Sim, bebe muito, 1,5 litro de água por dia. Não E não está é bom? correto. Não. Ah, Pode não estar. Cada um precisa de uma quantidade diferente de água. O cálculo que eu costumo fazer é 30 ml vezes quilos de peso. Façam lá a conta. Façam aí a conta e apresentem-me aí os resultados. Portanto, é isso, diga. 30 ml vezes o vosso peso. E depois às vezes eu aumento aos 35, depende aqui da profissão, está bem? O correto seria 35, mas quem só bebe 1 litro ou 1,5 litro, se eu puser logo a beber 2 litros, 2 litros e qualquer coisa, a pessoa, ups, Aí já. assustei-me, não é? Está. Assusta. Sim, Portanto, sim. será sempre aqui um valor médio. Mas façam contas e vejam qual é mesmo a necessidade de beberem água, está bem? Não se deixem ficar por 1 litro, 1,5 litro. Então, com estes sintomas, que tipo de dieta é que eu apresento? Eu acho que isto é o mais importante, não Sim. é? Deve ser Toda a aquilo, gente nos pergunta o mesmo. É das perguntas mais frequentes. é isso mesmo. Então, não é muito fácil, quase sempre é uma dieta pobre em gorduras. Olha, já alguém me está a dizer 1,5 litro. Pronto, não é? 2,7 litros. É isso mesmo. Façam contas e vejam 1,770 litro. Vejam o que é que precisam de beber água por dia e arranjem estratégias. Está bem? Portanto, água, alimentação e exercício físico precisa sempre de estratégias. Mária, peço perdão, tenho uma questão que água, mas pode ser da torneira ou água da garrafa? Tanto faz. Para Eu mim, estou a tanto perguntar isto faz. porque muitas vezes Sim, também é uma das questões que podem fazer em relação a isso. a água tanto faz. Depende sempre também da qualidade da água que temos. A água da rede em Portugal é uma água que é analisada constantemente. Vocês conseguem ir aos sites das vossas câmaras municipais e tirarem o relatório. E, portanto, se não houver patologia nenhuma, é tranquilo. Não há problemas aqui a nível de água. Ok, obrigada. Consegue-me ouvir? Consegue. Eu Estou a ouvi-la consigo. com alguns Consegue-me ouvir? cortes? Ok. Consigo. Estou a ouvi-la com alguns cortes, mas se me consegue ouvir, ótimo. Coloquem corações para nós não bloquearmos, por favor, aqui em baixo. Então Obrigada.
Então, vamos falar então de dieta. Este tipo de dieta, quando a pessoa chega com uma sintomatologia que estávamos a falar, portanto, com distensão abdominal, com dor, com diarreia, com má digestão, por muitos gases, temos que ter estratégias. Se a pessoa tiver diarreia, o que temos que parar é rapidamente a crise, não é? E fazer uma dieta que seja aqui isentas de gorduras, muitas das vezes isentas até de legumes e de fruta. Ou seja, a gente passa o tempo a dizer: precisam de comer fruta, comam muita fibra. Não serve. É saudável, mas para vocês não. Mas para quem tem estes sintomas, não. Portanto, há de ser sempre uma dieta pobre em gorduras e eu costumo utilizar a dieta do FoodMaps. O que é isto do FoodMaps? É fermentáveis, olissacarídeos, disacarídeos, monoinsacarídeos, polióis, que se encontram em muitos alimentos. Eu não consigo dizer aqui todos, mas eu fiz aqui um pequeno apanhado. Portanto, os fermentáveis estão nos amidos e nos açúcares. Estão principalmente nas bolachas, nos cereais, portanto inclui o pão, os bolos, Os tudo para gulodices. retirar. Tudo para retirar. Depois temos os oligosacarídeos que estão na beterraba, no alho, no repolho, na cebola. Portanto, e que vocês já começam a pensar, então como é que eu como? Não é? Porque nós em Portugal costumamos fazer aqui sempre um refogadinho, É isso, fazemos sabe aqui, tão não bem. é? E tenho que tirar mais, tenho que tirar grão, tenho que tirar lentilhas, até a melancia. Estão a ver? Portanto, é Melancia? aqui, sim, é aqui tão Curioso. vasto, é aqui tão vasto. Depois tenho que tirar os disacarídeos que estão na lactose. Portanto, leite, iogurtes, queijo, gelados, manteigas. Quase sempre estas pessoas já tiraram lactose, porque sentem que provoca um inchaço, não é? Aquela coisa de, parece que fica a trabalhar no estômago e a minha barriga incha. E, portanto, retirar também. Monossacarídeos, que está na fruta, portanto, nas maçãs, nas peras, no mel, que é tão inofensivo, não é? É tão É muita coisa. inofensivo que nós... Isso mesmo. E os polióis, que são os açúcares reduzidos, que têm o xilitol, que muitas das vezes é aquele do leite e que não tem tanto açúcar, mas tem depois o resto, que tem também nas ameixas, nos pêssegos, na couve-flor, nos cogumelos. E perguntam-me vocês, afinal o que é que eu como? Era isso que eu ia perguntar, afinal, o que é que se pode comer? Por favor. Então afinal o que é que eu como? É isso mesmo. Não é fácil. Este tipo de dieta é uma dieta restritiva que dura cerca de 2 a 3 semanas. Portanto, aquilo que fazemos é uma lista aqui de alimentos que retiramos completamente por 2 a 3 semanas. Portanto, primeira fase, eliminação, tira tudo. O que é que acontece? Porquê que não é aqui 2 semanas ou 3 semanas? Depende do quadro inflamatório da pessoa. Ou seja, a gente retira e eu vou-me mantendo em contacto. Ao fim de 2 semanas a pessoa já não tem tantos sintomas, ok, então podemos começar a introduzir, que é a segunda fase. Como é que se faz a introdução? É quase como fazíamos a introdução aos bebés. É quase. É agarrar em 2 ou 3 alimentos daqueles grupos que eu falei e experimentarmos durante 3 dias. E faz-se assim. Imagina que tirei o alho, a cebola, talvez a cebola, que é daqueles que eu costumo introduzir mais rápido, que é o que faz mais nos falta, não é? E então, no primeiro dia, eu deixo pôr 20 gramas de cebola. No segundo, já pomos 30 gramas. No terceiro, já pomos 40 gramas. É um pouco E tentativa e erro vemos, para ver o que é que dá. vamos aumentando as doses, sim. Vamos aumentando a dose para ver se há aqui uma tolerância ou não. Quando há tolerância, ótimo, podemos passar para outro alimento. Portanto, 3 dias a pôr o alimento, 3 dias de descanso e volta-se a experimentar outro. Ok. Certo? Sim. E andamos assim até conseguir perceber até onde vai a tolerância da pessoa e a quais alimentos ou a qual grupo. Porque muitas das vezes não são a todos.
porque isto também não é linear, não é? Nem todas as pessoas têm tantas restrições assim, não é? Não, 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 não. Depois o que acontece quase sempre é conseguimos introduzir a maior parte, alguns em pequena quantidade, que é a terceira fase, que é a adaptação da dieta. Ou seja, dependendo dos sintomas, se apresentou ou não sintomas, então nós conseguimos voltar a introduzir esses alimentos, sim, em pequenas quantidades ou em maiores, dependendo da reação que a pessoa faz. Ok. Portanto, é Certo? E ir portanto, vendo o que é que pode ou não pode comer ao longo do tempo, pouco a pouco. isso mesmo, isso mesmo. Porquê que o nutricionista é importante? Bom, porque não é fácil passarmos o pequeno almoço sem pão, sem leite, não é? Para a maior parte de nós, e sem depois começarmos a ficar desnutridos. Desnutridos não significa demasiado magros, significa apenas que não estamos a alimentar as nossas células corretamente, não é? Que provoca aqui uma desnutrição. E então o nutricionista serve para isto, para darmos hipóteses, para fazer este tirar e pôr de uns alimentos, para ensinar também, porque repara, se eu retiro a cebola, o alho, a gordura, se calhar até vou reduzir muito o azeite, afinal o que é que vamos fazer? Se calhar temos que ir para as ervas aromáticas, o que é que fica bem com o que é que conjuga, o Arranjar que é que dá soluções. sabor, isso mesmo. E muitas Portanto, vezes também quando, desculpa, muitas vezes quando a pessoa é diagnosticada, muitas vezes é só isso, olha, tens cólon irritável e agora, e sim, realmente se não for uma ajuda de um profissional nutricionista, é um bocadinho difícil não ter esse passo de saber o que é que pode comer, o que é que não pode comer, às vezes é muito complicado. E muitas vezes é, temos essas pessoas, as pessoas que nos seguem, muitas vezes vêm-nos falar exatamente disso, têm dificuldade em saber o que é que podem comer, porque não lhes foi dito, não lhes foi explicado, e é preciso realmente esse acompanhamento. fazem só aquele diagnóstico, não é? Tem, mas depois a pessoa acaba por se sentir perdida e que Exato, não consegue aqui dar solução, exato, não é? exatamente. Acontece isso muitas vezes. Então, eu gostava de vos falar do Limite limite intestinal, intestinal, que aconselho a que comprem para esta época festiva, já, dar saúde é sempre importante. e porque o que é que ele vai nos fazer? Vai contribuir aqui para a recuperação da flora intestinal. E quando a flora intestinal está bem, ela vai reagir muito melhor a este tipo de alimentos que a agridem. Porque estes alimentos o que fazem é agredir a flora intestinal. Ajuda também a aliviar e a reduzir os sintomas. Eu acho. Eu tenho. Sónia, está-me a Estão-me a ouvir? ouvir? Eu Tá? estou, eu estou. Ok, Sim, pronto. Sim. tudo bem. Parou-me aqui um bocadinho e eu achei que já não estava no ar. Estamos a falar de coisas que ninguém gosta, então vamos. É tomar suplementos e infelizmente tem que ser porque é uma ajuda fundamental e é isso que temos que conciliar com uma boa alimentação portanto, acho que sim. Estamos bem. Então, eu estava a falar no início e estava-lhe a dizer que recupera o equilíbrio da flora intestinal, ajuda aqui a aliviar e a reduzir os incómodos que as pessoas sentem, portanto, os sintomas, alivia os sintomas e não tem contraindicações porque nem efeitos secundários, porque é feito de ingredientes naturais. Certo? Portanto, ele é rico em probióticos, tem duas. Eu vou mostrar, se não se importam. Sim. Duas coisinhas, conseguem ver? Sim. Que devem ser tomados de manhã em jejum e em conjunto. Certo? Deverá ser esta a posologia das cápsulas. Uhum. E ajudam bastante. Para quem tem estes sintomas e agora nestas épocas festivas, acaba por ser desconfortável. Ou seja, a pessoa quer comer, quer experimentar, quer abusar um bocadinho, mas depois o desconforto gástrico é tanto que a pessoa faz o erro, não é? E acaba por não aproveitar tanto. E eu sou apologista que a nossa dieta deve ser variada, portanto, em alturas que eu não preciso de comer doces,
eu não como. Em alturas que eu não preciso de comer tanto estes alimentos, que muitos têm açúcar, não é? Eu não como. Mas em alturas de festa, o que é o Natal sem uma boa ceia de Natal? Não é? Não é? Ainda Não. mais em Portugal, que o que é que a gente faz? Ai, tanta Faz tudo comida à na mesa. mesa. Isso É mesmo, e temos verdade, que aproveitar, porque é um momento de convívio, claro. não é? É um momento de convívio. E aqui o Emotium pode nos ajudar muito, muito. Sim, porque conciliando os probióticos com os nutrientes, faz uma flora intestinal regular, o que ajuda imenso, não é? E alivia os sintomas, não Envia os é? Não, sintomas. não havendo isso mesmo, e aliviando os sintomas, reduz os incómodos e, portanto, é mais fácil, as pessoas conseguem lidar com isto muito melhor, Muito melhor, verdade, verdade. não é? Sim, eu estou aqui a ver se tinha aqui uma questão. Sim, Olá, eu tenho síndrome do intestino irritável e uma das coisas que tenho que retirar e me faz sentir melhor é o glúten. o glúten é normal por causa do trigo, não Pois, é? Tem o trigo, tem o centeio, sim, é normal. Hoje em dia eu acho que já não é muito preocupante, consegue-se facilmente retirar o glúten e substituir por alimentos muito semelhantes. Se tem o mesmo sabor, não é? O glúten pois, dá-lhe aquela sim. elasticidade diferente, mas sim, o glúten entra por causa do centeio e do trigo e do centeio. E hoje em dia já há muitos superfícies a venderem, não é? Antigamente havia mais essa Era mais dificuldade. difícil, sim, é mais difícil, mas para quem tem que retirar o glúten, eu acho que a maior dificuldade é o pão. E a conjugação de farinhas, às vezes também não é fácil, Pois, não lhes dá principalmente agora nos textura. doces de Natal. Essa é a mesma dificuldade. Eu não Gostava sei também de se, falar já agora na lactose. Não sei se tem mais perguntas para mim, tem? não, era isso que eu ia dizer, que eu Ah, vou ver se tem aqui. Eu acho que não me escapou mais nada. Eu peço, por favor, quem tiver alguma questão, que aproveite a oportunidade. Temos aqui a nutricionista Mária Benedito. Portanto, vamos aproveitar para esclarecer aqui algumas questões. Eu sei que há muitas pessoas com este sintoma, com este síndrome e gostava de esclarecer algumas questões. Eu acho que podiam aproveitar agora, é uma grande oportunidade para esclarecer algumas questões. Entretanto, ao longo deste direto podem sempre fazer as questões, eu vou estando atenta e vou questionando também. Se quiserem então falar oh, então desse tema, ok. Hum, eu ia falar de. Perdi-me. era dos Perdi. laticínios. Dos laticínios. O que é que acontece com os laticínios? Quando se substitui, e eu não sou a favor nem contra, está bem? Ou seja, em consulta, quem consome laticínios e gosta, e se não houver inconveniente nenhum, eu deixo. Quem faz bebida vegetal, eu deixo também. Portanto, não sou fundamentalista, ali os fundamentalistas quanto à lactose, eu não sou. Sim, até Contudo, porque era aquilo, desculpa, até porque era aquilo que a gente estava a dizer no início, que depende muito de pessoa para pessoa, há pessoas que faz mal e efetivamente há outras que não, não é? sim, isso mesmo. Portanto, contudo, aquilo que eu peço é que tenham cuidado com as bebidas vegetais. A maior parte delas são sumos vegetais. Tem uma quantidade enorme de açúcar que o vai prejudicar na mesma. Ou seja, tirou o leite porque lhe fazia mal, não é? E depois vai introduzir uma bebida que não é equivalente ao leite e que lhe vai continuar a fazer mal. Pois. E sem Portanto, saber bem porquê, não é? isso mesmo, quando procurarem uma bebida vegetal, ela tem que ter o ingrediente principal e água, está bem? Depois pode ter ali outra, um conservante, qualquer coisa assim, mas mais nada. Ou seja, é bebida de arroz, imagina. Tem que ter água e arroz. Pode levar uma pitada de sal ou pouco mais. Porque o base é aquele. Aquilo é o base. No Bebida de fundo era um pouco. soja é igual. Sim, desculpe, no fundo era um pouco aquilo que também estava a dizer, que a água era fundamental e se pudermos ir buscar também em alguns alimentos essa água que nos é essencial, é importante, não é? Sim, mas muitas das vezes o que vemos nestas bebidas vegetais é que elas têm muitas adições, entre as quais açúcares. Mesmo as que dizem sem adição de açúcar, por vezes têm fruta desidratada, que lhes dá o sabor doce. Está bem? Portanto, não caiam nisso. É só aqueles dois ingredientes e mais nada.
Se tiverem dúvidas, tirem fotos ao rótulo, enviem para o meu Insta que eu respondo. Sim. Vamos então relembrar qual é o Insta da Mária Benedito. É maria_benedito.nutricionista. De qualquer forma, nós também podemos pôr no final do direto, o direto vai ficar gravado, portanto vamos pôr depois também o link para o Instagram da nutricionista. E eu penso que E temos aqui eu gostava de dizer também que se quiserem comprar o Emotium, é só verem que eu daqui a pouco já publico e vamos ter um desconto. isso. Só na página da nutricionista. Isso mesmo. Vai estar na Sim. minha página, eu vou fazer um stories e vou lá pôr, está bem? Vão ter um código de desconto. Entretanto, temos aqui umas questões, eu vou tentar Sim, aqui ver todas, está bem? está bem. O kefir é bom para o intestino? O kefir tem muitos probióticos, portanto sim, a lactose entretanto foi fermentada, sim, 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 sim. Pode ser uma alternativa. Deixa-me aqui ver, tenho aqui mais uma questão. Pessoas com autoimunes, com doenças autoimunes, podem suplementar com Imitium. Depende da doença, Podem. não é? Sim, mas Sim, em mas princípio. podem, não. São produtos naturais, não há de haver problema nenhum, sim. Sim. Alguém que eu estou a ler que me está a dizer adoro os códigos de desconto, obrigada. Agradeçam Quem é à que não Sofia, gosta? não? Ainda assim Ai, agora a no Sónia, não a Natal. mim. Isso mesmo, Não é agradeçam à Black Sónia, Friday, mas foi ela que conseguiu. foi os laboratórios Niance, não estou a representar. Ok. Sim. Não Mais sei se têm mais perguntas? alguma questão que queiram aqui aproveitar sobre alimentos. Eu gostava de saber, por exemplo, a fruta. Eu sei Sim. que varia muito de pessoa para pessoa, porque era o que estava a dizer, tem que ser uma dieta que aos pouquinhos tem que ir retirando e colocando, E temos que mas colocar. Sim. Para saber depois aqui o que é tolerante ou não. Quase sempre o que reage muito é a casca, ok. que é aquilo que eu costumo dizer ao contrário, não é? Eu quando estamos em consulta digo, não, coma a fruta com a casca. Aqui Exato. irá fazer mal, portanto aqui é para tirar. Mas, por exemplo, aquela pera que normalmente se usa até muito no Natal, a pera cozida ou a pera no forno, esse tipo de Pode coisas ser pode-se fazer. sim, pode ser um dos alimentos que não é tolerável. Tem a ver com a digestão do hidrato de carbono E e realmente, se portanto tem que pusermos ser um vinho retirada. do Porto, então. Aí vai ser pior porquê? Porque pode agredir o intestino, Pois claro, sim, temos de ter não cuidado. é? Tal e qual como os processados. Os processados também não vão de ajudar muito. Sim, É uma dieta que ao início a pessoa fica muito chocada, muito chateada até, porque se retira muita coisa. Quando começa a sentir que na verdade, repare, são 2, 3 semanas, não chega sequer a um mês, 2 semanas quase sempre conseguimos. Quando começa a ter melhoras, quando começa a sentir que já não está inchada, que não tem diarreias, que não tem dor, não é? mas Porque então, não é sim. fácil. Quando não é visível, não é fácil chegar todos os dias ao trabalho e olha, tem outra vez dor de barriga, acreditas? Não Pois, é? é. E daí fazer também aquele desconforto. Quando a pessoa começa a ver essas melhoras, adere facilmente à dieta. Porque se nota, na verdade, muitas, muitas diferenças. Isso aliado ao Essa suplemento, é top. então, É isso mesmo. Isso ficam mito intestinal. muito. Isso mesmo, é mito intestinal. Ficam, na verdade, muito melhores. A sintomatologia baixa muito e isso é qualidade de vida. De nada, estão aqui a agradecer-nos. Ah, De obrigada. nada. Eu não sei se têm mais alguma questão que queiram, aproveitem, porque realmente quando nós temos a oportunidade de esclarecer dúvidas em direto com uma nutricionista, como a Mária Benedito, é de aproveitar. Portanto, acho que há muitas questões acerca deste tema do cólon irritável ou síndrome de intestino irritável. E curioso que muita gente nem sabe que tem. Tem os sintomas, mas não sabe que é designado como cólon irritável ou síndrome de intestino irritável. O que muitas vezes também confunde um pouco a pessoa, ou seja, tem esses sintomas, mas será que tem essa doença? Será que É, a tem isso? dificuldade.
sim, a dificuldade era aquilo que falávamos no início de ser um sindroma, portanto, não há exame nenhum específico que indique que é. O único sintoma que tem que haver sempre é dor abdominal, Ok. está bem? Portanto, e depois depende de cada um. Há alguns que até só têm dor, mas eu acho, aquilo que eu apanho em consulta muitas vezes é o inchaço abdominal, dor com inchaço. Portanto, a pessoa queixa-se que ao final do dia tem uma barriga muito maior e com dor. Portanto, é realmente o sintoma maior. Porque depois os episódios de diarreia, por exemplo, não são sempre. Sim, e às vezes varia de prisão de ventre para diarreia, Isso sim. mesmo, sim, sim. Tal e qual como a má digestão também pode ser frequente ou não. Depende, é que como é um síndrome não conseguimos dizer, os sintomas são estes, tem isto, é aquilo. Claro, é muito difícil, porque depende de É pessoa para muito pessoa. difícil. É isso mesmo, é Claro. muito difícil. A Há pessoas que ansiedade pode faz ser aqui um pior e outras bocadinho não. também, sim. Quase sempre está associado à ansiedade. Eu estava aqui à procura porque eu andei a ver alguns artigos e cerca de 13 qualquer coisa por cento da população portuguesa julga-se que tenha 13,5 da população adulta portuguesa julga-se que tenha o Ou é cólon irritável. irritável. É Pois, isso mesmo. eu também vi um artigo em que dizia que a maior parte era as mulheres. Curioso, porque, Mulheres acima dos 20 anos é quando começam a aparecer os primeiros sintomas. pois, nós às vezes achamos que são doenças que podem ser assim para pessoas de mais idade, e não, não é? Às vezes é só um engano. É, sim, sim, sim. Pode desencadear e até pode ser desencadeado depois de uma gastrite. Portanto, ele pode ser desencadeado, pode nunca ter tido e depois de repente, por alguma doença aqui associada, por uma medicação que fez, por um estado hormonal diferente e começa E piorar. E aí a notar-se piorar, mais. isso mesmo. Claro. Sim. E tínhamos aqui uma questão: o que fazer nas fases de maior estufamento a nível do estômago e intestinal? O que fazer? Portanto, se puder fazer a suplementação de Imodium é bom. Aconselho sempre a fazer a dieta de FoodMap para tentar perceber onde é que tem que tirar, o que é que tem que retirar ou o que é que tem de diminuir. Tenho aqui outra questão. Como fazer a tipologia de síndrome de intestino irritável de obstipação? Pois é, não é fácil, não é? Porque todos os alimentos que depois têm muita fibra podem lhe fazer mal. Pois, exato. Era aquilo que estávamos a dizer, eu não sei se há pouco Era aquilo que ouviu. estávamos a falar, sim. Sim, Portanto, muitas o das vezes o que Pedro. se tenta aí, Pedro o que Campilho, eu se... não sei se há pouco ouviu, mas peço novamente à doutora que volte a referir só essa parte da dieta, em que é uma dieta muito contínua, não é? Que tem que ser um processo Isso mesmo. de acompanhamento, em que Tem é. 3 fases, que é de eliminação, que é de reintrodução e de adaptação. Ou seja, na primeira fase retiramos todos os alimentos que lhe possam fazer esses sintomas, vamos introduzindo depois, portanto, que é a fase de reintrodução, e reintroduz-se 1 a 2 alimentos de cada grupo durante 3 dias e que se vai aumentando a dose desse alimento durante esses 3 dias. Para-se 3 dias, porquê? Porque o sintoma pode não aparecer logo, certo? E portanto vai-se deixando aqui alguns dias de intervalo, que é para não ficarmos aqui também, não nos confundir depois os alimentos. E a pessoa faz um registro, um diário alimentar, de introduzir este sem sintomas. Eu até costumo pôr carinhas também, não é? Como é que são as fezes, O se tal tem, se tema tem dor. tabu, tal tema tabu Isso que não mesmo. se pode Falamos falar. sobre cocó, isso mesmo. Qual é o aspecto do cocó? Isso mesmo. Eu tenho aqui o Rui Gomes Eu tenho Conceição aqui. a dizer: eu tenho 47 e surgiu-me aos 40, lá está. Isso Às vezes mesmo. também Não surge tem um pouco mais altura. tarde. Isso mesmo. Não tem altura. Basta uma medicação, basta um stress, não é? Porque como está aqui ligado também à ansiedade, pode ser uma mudança de trabalho que me provoque mais ansiedade. Sim, e o próprio está a dizer que normalmente só tem dor abdominal, Já é o maior sintoma, sim. que era É a aquilo dor que também estávamos abdominal. a referir há pouco. O que eu aconselho seriamente é procurar um nutricionista, fazer uma dieta deste estilo,
ou este tipo de dieta, pobre em gordura também, 2, 3 semanas, descobre o que lhe faz mal, retira da sua alimentação, não vive sem sintomas, está bem? Isto não é um síndrome que tenha cura, mas consegue minimizar e muito a dor, pelo menos, não é? Que é da dor que sofre. Stress Sim. e ansiedade. Está-me a dizer o Rui Gomes, Conceição, Sim. isso mesmo. Stress e ansiedade provoca, o que deve fazer é procurar um exercício que o relaxe, um exercício que o ajude, que poderá ser, sei lá, eu estava a pensar no yoga, no pilates, sim, mas Natação. pode ser a corrida, não é? Há muitas pessoas que conseguem gerir o stress gastando alguma energia e, portanto, Ou, tem que perceber, sim, não ou é? até uma Tem simples que perceber. caminhada, não é? Isso mesmo, o exercício é importante por causa disso. É aquele momento que nós ouvimos a nossa música, eu pelo menos faço exercício a ouvir música. Sim, E respiro fundo, penso na vida, muito mais calma. E isso faz toda a diferença. claro. Eu acho que Sim. estavam a surgir mais, mas eu não consegui ver. Vou aqui ver. As crises de ansiedade causam-me diarreia, sim, é normal. Sim. Se tiver dor abdominal, provavelmente tem síndrome do cólon irritável. Sim, isso também já tínhamos visto, não é? Sim, sim. Eu penso que não me escapou mais nenhuma. Não? Não me está aqui a aparecer. Peço desculpa se realmente escapou-me alguma pergunta, por Se não, favor. voltem a repetir a pergunta que a Sim, gente por favor, está dá bem? um olhinho. Sim, eu não estou aqui a ver nenhuma, mas peço, por favor, que se tiverem alguma questão, que aproveitem então a oportunidade. Ahm, não sei se ouviram, as pessoas que estão a entrar agora, se ouviram, após este direto, o direto vai ficar guardado com o link para o Instagram da nutricionista Mária Benedito e a Mária Benedito tem um desconto que vai publicar posteriormente para aproveitarem também este suplemento Imítio Intestinal e que devem aproveitar porque é importante sempre fazer este complemento do suplemento da má alimentação equilibrada e de exercícios, como estávamos a dizer. E da água que é super importante também, não é, Sónia? E vamos Água. relembrar como é que podemos calcular a água para o Então, corpo. sim, a água, portanto, não pensem que 1 litro e meio chega para vocês, pode chegar ou pode até ser mais ou pode ser a menos. Portanto, multipliquem o vosso peso por 30 ml e vão ter o resultado. Para estarem assim super bem hidratados, multipliquem por 35 ml. Eu costumo dizer, a água do exercício não conta, está bem? Portanto, se forem para o ginásio e beberem 1 litro de água, esse litro não conta. Aí estão só a repor, estão a gastar, estão a repor, não conta. Ou se Claro. trabalharem, imagina, está muito calor na rua, essa água é só para repor, está bem? Eu quero outra. Outra dica importante da água é, não devemos beber água toda de seguida. Fazer A água é para pausas. ir bebendo, é para ir bebendo ao longo do dia. E nas refeições ou fora das refeições? Tanto faz. Aí não há grande diferença. Depende da estratégia, certo? Eu tenho pessoas que eu peço para beber antes, para ver se eu as consigo encher um bocadinho para elas comerem mais, para Pois, comerem menos. Há aquelas que eu peço para beberem só depois, que é para elas não encherem. Portanto, sim, depende da estratégia, mas não há problema, tá bem? Os sucos gástricos são potentes o suficiente e não faz grande diferença. Nós não bebemos assim tanta água numa refeição. pronto, depende sempre Já do agora que estamos a acompanhamento. falar de líquidos, Desculpe, não- desculpe, temos só aqui uma questão. Podemos substituir sim, alguma da água por chá? Quais os melhores chás para esta síndrome? Intestino ok. irritável. Então, chá não é igual à água, portanto, eu não gosto de substituir uma coisa por outra. De qualquer maneira, e tendo em conta que, por exemplo, aqui o Imitium tem um componente de alcachofra, a alcachofra poderá ser um chá a fazer. De qualquer maneira, não é um chá agradável, está bem? Pois, sim, tem um Assim, sabor mais intenso. sim, para síndrome não encontro aqui. O chá de alecrim ajuda à digestão, se for um chá de camomila pode ajudar a acalmar. Importante também, se tiverem diarreia, é beberem muitos líquidos, não é? Porque, que é para não desidratarem. Mas que seja importante, é aqui um pouco duvidoso. Acho que não vai.
Dependendo dos sintomas, mas poderá ser muito fraco para sentir a diferença. Mas aconselho então mais água do que chás. Se puderem. Certo, sim. Eu ia entretanto, e porque estávamos a falar de água, a falar também de refrigerantes e alguns com gás, portanto, esses quase sempre pioram muito os sintomas. Sim. E, Os portanto, sumos é naturais água, se também. falamos Os água. sumos naturais também são. Também, porque se falarmos, por exemplo, da fruta, não é? O sumo natural há de ser de fruta e nós temos que a retirar, não é? Portanto, é igual. Pois. É o tal É processo. É muito difícil, é muito isso mesmo. complicado. É muito complicado. Estavam à espera aqui de que eu dissesse, olha, ficaram desiludidos, vão ficar muito desiludidos, Sim, mas eu porque acho que era isso que estávamos a dizer. Se houver um acompanhamento onde realmente se perceba o que é que realmente faz mal, depois é mais sim, fácil ter uma vida normal onde possam comer o que isso quiserem. mesmo. Desde que E façam depois o realmente a tal dieta que estava a dizer, no início ser um bocadinho mais restritiva, mas depois estarem mais à vontade e poderem até ir a restaurantes e comerem o que depois querem fazer de quase forma a um vida bocadinho normal, mais não é? Sim, porque claro. Sim, retiramos, e mesmo quando há, imagino que faz principalmente à beterraba, mas depois como nunca consome, quando consome só um bocadinho, não é esse alimento que lhe vai fazer tantos sintomas. O problema agora, quando por vezes tem crises, é que os sintomas, ou melhor, aquilo que comem vai sendo tão agressivo, e nós não sabemos o que é, portanto continuamos. Há agressão sobre agressão. verdade, verdade. E é isso é que piora. Pois, Isso é que piora bastante. o difícil desta síndrome é isso, é descobrir realmente o Isso que é que pode mesmo, ou não sim, fazer bem. o que não lhe faz tão bem ou o que lhe faz mal, sim. É. Eu não sei se têm mais alguma questão que queiram esclarecer, aproveitem, porque não é todos os dias estamos em direto com o nutricionista Mário Benedito. E pode ser uma grande ajuda, porque sabemos que não é fácil, é uma doença que infelizmente é pouco conhecida ainda e que não tem muita ajuda neste aspecto de alimentação. Portanto, eu acho que podíamos aproveitar aqui a ajuda em direto e esclarecer algumas questões. De qualquer forma, se não quiserem agora expor alguma situação, podem falar privado com a nutricionista. Ou então Podem-me deixar-nos perguntar depois ou deixarem na vossa página as perguntas, depois a Sónia de certeza que me as envia e que a gente sim, responde, se não há sim. problema nenhum. Vão ter sempre resposta e mesmo Isso depois mesmo. aqui do direto, o direto vai ficar guardado e registado na nossa página. Qualquer coisa também podem sempre fazer a questão, mesmo no vídeo que vai ficar gravado e eu reencaminho, está bem? Ou então diretamente seguem a página da nutricionista Mária Benedito e podem fazer a sugestão. O que podemos Eu comer ao gostava, pequeno almoço? então, se tiverem que, numa fase que têm que retirar aqueles alimentos, temos que optar por, não sei, deixa-me pensar, ovos e chá, poderá ser uma opção, não é? Sem pão. Sem pão, Ok. sem Ou então pão. o pão sem glúten que estávamos a dizer há pouco ou não. Ou um pão sem glúten, sim. Mas poderá ser, imagina, uma farinha de arroz com uma banana e fazer umas panquecas. As soluções são muitas. Eu não gosto em dieta mudar tudo. Sim, o que a gente, ou seja, eu deixo coisas muito idênticas que não façam a pessoa sentir, ok, agora 2 semanas vou passar fome, nada disso. Sim, claro, não é bom. Não é? Não é bom O para ninguém, não sentimento, é? isso mesmo, a comida dá-nos um conforto tão grande que retirar aquilo que a gente se identifica, claro que não vai ser aquele pãozinho que está habituado, mas poderá ser algo semelhante e que não lhe faça mal. E que tenha ali um sabor, não é? Porque é Sim, muitas vezes sim. esse o problema. E Sabor uma é questão essencial. que eu não tinha colocado era em relação ao café. O café realmente pode ser um mau para os intestinos, não é? Porque eu Pode. vejo muitas A vezes, cafeína, sim, pode desregular muito a parte intestinal e ser sim, sim. O que é que A sugere cafeína, para substituir o café nestes casos deste como é a doente? cafeína aí que interfere, muitas das vezes consegue-se resolver só por descafeinado. Portanto, que a mudança aí não é muito difícil. Hum, ou então, para quem não consegue mesmo viver sem café, reduzir a quantidade e, portanto, ser muito pouco. Só mesmo o miminho.
Fazer, por Ok, exemplo, a pessoa que está habituada a 3 cafés por dia, reduzirmos a um só e o resto ser descafeinado. ok. Pronto, era melhor que nada, não é? Isso mesmo, Faço sim. neste um de arroz com água e ponho mel e canela. É aconselhado. Digo eu que seja esta a pergunta. Sim, um nestum de arroz com água e ponho mel e canela. Onde vou? Vou aconselhar antes, se quiser fazer uma papa de arroz, coza arroz e faça. E faça esse tipo de papa sem ser com uma marca. É mais natural e, portanto, se é mais natural, há de ter menos conservantes, há de ser menos agressivo. Eu não conheço, não consigo visualizar agora o rótulo do Nestum de arroz, portanto, eu não sei se tem só quais são os componentes todos. Portanto, assim é melhor. Cuidado que o mel pode lhe fazer mal, Pois, lá está aquilo que certo? estamos a dizer, Portanto, tudo o que seja isso doce, não mesmo. é? Isso mesmo. Portanto, o mel é um monossacarídeo e, portanto, pode não ser correto para si. Depende da tolerância. Pois, lá está. Se tiver o acompanhamento e for vendo o que é que lhe faz bem, o que é que lhe faz mal, se calhar é mais fácil de ir tirando ou colocando na sua alimentação. Isso mesmo, sim, sim, sim. Sim. Portanto, não De nada, de consigo nada. não Olha, consigo dar aqui uma resposta correta, porque o mel pode não ser uma boa. Quem diz o mel diz o xarope de agave ou o xarope de tâmaras, está bem? Portanto, qualquer um deles pode-lhe aqui fazer mal. Muitas das vezes tem a ver aqui com. É um monossacarídeo, portanto, tem a ver aqui com o açúcar. pois, lá está. Hum. Vamos então só para finalizar, não sei se tem mais alguma questão, só para finalizar, vamos então só relembrar que é importante a alimentação, é importante o exercício e é E a importante água, também o suplemento. isso mesmo. E a água, isso mesmo. E a água. E a Suplemento, água. suplemento ajuda bastante, está bem? Principalmente nesta fase, que não é uma fase que se comece dietas, mas o suplemento ajuda-nos aqui a reduzir bastante os sintomas. Sim, vem o Natal, não convém nada andarmos em dietas, nem restrições. Mas depois é aquele inconveniente estarmos no jantar de Natal em que temos os nossos problemas E intestinais e queremos esperem, disfarçar. esperem, esperem, tenho que ir fazer um cocó, não é a Pois palavra é proibida. isso, é o A palavra inconveniente, proibida. exato. É isso mesmo. Não é? Portanto, o suplemento serve aqui de apoio. E não tenham vergonha, está bem? Não tenham receio deste tipo de coisas, de falar de cocós, de tenho diarreia, tenho dor. Não escondam aquilo que sentem. Não ir ao nutricionista ou ao médico e não contar tudo, podemos não ter logo a percepção do que vocês estão a sofrer. E estão a sofrer. Muitas E é vezes, muito, importante. muito mesmo. Isso mesmo. E é importante, porque isso limita aqui a vossa vida social, familiar, não é? E Sim, portanto, não tenham vergonha de pedir ajuda e de dizer sim, eu acho que é facilmente aquilo que fundamental. sentem. É. Sim, mesmo que não queiram expor publicamente, por exemplo, aqui no direto ou através de uma Mandem publicação, mensagem. há mensagens Isso mesmo. privadas. Nós nos laboratórios no IAM não somos médicos, quem está a responder não é médico, é um gestor de redes sociais, mas pode reencaminhar e aconselhar nutricionistas como a Mária Benedito, nós podemos aconselhar, portanto, acho que é importante haver um acompanhamento e esclarecer, é importante falarmos dos nossos problemas, porque só assim é que também se pode arranjar soluções, não é? Isso mesmo. Ó Sónia, e eu respondo sempre no meu Insta, ou seja, podem não ser meus pacientes, não interessa. Hum, Se me perguntarem o tipo de sintoma ou tenho estes sintomas, eu respondo sempre. Claro que não faço dietas um, por Instagram, não é? Ou pelo WhatsApp, mas podemos sempre falar, sempre. Não há problema nenhum, eu respondo sempre. Posso demorar aqui algum tempo, depende da minha logística, mas respondo sempre. E Muito podem também obrigada. mandar para o laboratório, porque que eles vão de reencaminhar para mim que respondem na Sim, mesma. Portanto, de uma maneira ou de outra, não ficam sem respostas. sim, aqui Não se nesta página sintam no Limite, incomodados. sim, aqui nesta página no Limite Intestinal PT, onde estamos a fazer também o direto, podem sempre questionar. Nós reencaminhamos as perguntas para a nutricionista.
Portanto, estejam à vontade, façam as questões que quiserem, seja a nível privado ou ao público, através de uma publicação. Recordamos que em breve na página da nutricionista vai haver um desconto que vai ser partilhado. Desconto, suplemento. É de aproveitar. Aproveitem o Natal da melhor forma. E que seja um Natal também para oferecer saúde, porque é o mais importante. Acho que este bichinho que anda no ar vai nos dizer exatamente isso, que é importante cuidarmos de nós. Portanto, Do acho que é nosso intestino, um belo não presente. é? É isso mesmo, cuidar de nós e do nosso intestino, que é aqui o nosso sistema imunitário depende dele, Nem mais, nem mais. não Olha, é? nós. Sim, sim. E ele estando bem de saúde, de certeza que até para esta pandemia nós vamos estar muito melhor, mais bem preparados. Verdade, verdade. Olha, eu não tenho palavras para lhe agradecer. Muito obrigada por fazer parte deste direto. Eu não sei se tem mais alguma coisa para dizer, senão vamos Nada, também. quero agradecer, desejar a todos umas boas festas. É a altura de comermos tudo, com moderação, claro, não é? Não vamos aqui fazer Beber Natal água. já desde. E beber muita água, isso mesmo. Mas muito obrigada, obrigada a vocês todos também que fizeram perguntas, que tiveram aqui a assistir e que tiveram interesse sobre este tema ainda um pouco escondido. Sim, muito obrigada. Obrigada a todos. Obrigada aos seguidores. Espero que tenham gostado. Para nós também foi uma estreia nesta página, o direto. Se gostarem, digam-nos nos comentários depois, agora a seguir, do vídeo ficar gravado, para nós sabermos se fazemos outro direto ou não. Se têm alguma questão que gostavam de ser mais esclarecidos. Desejamos, em nome dos Laboratórios NIAM, desejamos todos um bom Natal e um bom Ano Novo, com muita saúde, que é o que é importante. E mais uma vez, muito obrigada, Mário Medito, porque foi excelente e eu falo por mim, eu gostei muito porque fiquei mais esclarecida. Obrigada, Eh, e pronto, e olha, obrigada obrigada. e que seja uma boa semana para todos. Muito obrigada por estarem aí do nosso lado e que se gostarem, digam-nos então para nós ficarmos a saber, está bem? Obrigada. Deus, obrigada. Adeus, obrigada.